Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim a palavra do Eterno: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. E você toma assento dizendo amém. Meus irmãos, esta epístola foi escrita por Paulo aos cristãos de Roma no mês de fevereiro de 58 depois de Cristo, na casa de um abastado crente chamado Caio. Está lá no capítulo 16, verso de número 23. Paulo teve como escrevente Tércio, que está no capítulo 16, o versículo de número 22. E é interessante que a carta foi levada para Roma através da viúva Febe, que ali ela levou aquela carta para tratar assuntos particulares. E o que me chama a atenção, que já nesse primeiro capítulo da epístola aos Romanos, Paulo aqui aborda o assunto principal da epístola, que era exatamente a justificação ou a justiça pela fé. Aqui é sacramentada a nossa salvação. As boas obras são importantes. Tudo que você faz para Deus nesta vida, tudo é importante. E tem muitas coisas resultantes em galardão. Todavia, a tua salvação é pelo sacrifício de Cristo na cruz. E você a recebe totalmente pela fé em Cristo. Você recebe a salvação pela fé, porque até a justiça de Deus no Evangelho, ela se descobre assim, é pela fé, conforme está no verso de número 17. Porque nele que? No Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então isso é muito importante. Mas o que me chamou a atenção nessa tarde foi o versículo de número 16, bastante conhecido de nós todos. E Paulo diz assim categoricamente aos irmãos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo, ele, quando teve o seu encontro com Jesus, ele era um jovem destacado. Ele, além de ser douto, cheio de conhecimento, ele chegou a dizer, Paulo era meio rude. Ele diz, se eu sou rude na palavra, eu não sou contudo na ciência, no conhecimento. Paulo foi aprendiz aos pés de Gamaliel. Ele aprendeu muito, ele estudou as leis, era um poliglota. E todavia, Paulo não envergonhava diante das autoridades. Quando ele era chamado, ele declarava a sua fé em Cristo, não abrindo mão, mesmo que fosse morto, mesmo que se fosse preso.
Ele afirmava a sua autêntica fé em Cristo Jesus. E eu gosto dessa colocação que Paulo faz aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Mas o poder de Deus para quê? Para salvação. Poder de Deus para salvação. Para que é o Evangelho? Paulo responde: o Evangelho é para salvação das pessoas. Hoje tem gente falsificando o Evangelho e usando o Evangelho para outros fins. Fins financeiros, enriquecimento ilícito, e por aí vai, até para se enriquecer. Mas o Evangelho é para salvação. E a mensagem que nós devemos pregar, você não deve pregar de costumes, de outras coisas, a não ser o Evangelho da salvação. Porque aí se manifesta esse poder inerente no Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, o que nós devemos pregar na igreja? O Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus que leva para as pessoas a salvação. E hoje, infelizmente, parece que não se prega mais o Evangelho da salvação. Não, hoje não se prega mais esse Evangelho genuíno. Hoje se ouve só mensagens de autoajuda. Sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição, prosperidade. Toma posse da tua bênção, toma posse da sua vitória, toma a chave do carro, toma a chave do apartamento e por aí vai. E já não se prega mais o Evangelho da salvação, da transformação, do arrependimento. O Evangelho do arrependimento. Já não se fala mais contra o pecado. Nós substituímos o Evangelho da salvação, porque aí Paulo esclarece com evidências. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Para quê? Para salvação. Evangelho é poder de Deus para a salvação. E olha para cá, é para todos, tá? Não pensa que é só para a sua família, não pensa que é só para você, aquele vizinho chato, não. Tem muita gente que ainda virão para a igreja, tem muita gente que ainda vão encontrar com Jesus, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, porque Jesus primeiro veio para os judeus, mas a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas também para o grego, para todos. Mas nós não podemos esquecer. Por que eu estou falando isso? Porque hoje já não se prega mais o Evangelho da salvação, que é recheado da mensagem do arrependimento, da nova vida com Cristo, da vida transformada, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Já não se fala mais do pecado. O fechamento, já não se fala mais da volta de Cristo. Você já percebeu que dificilmente hoje os pastores pregam que Jesus vai voltar? É só mensagem de autoajuda, o sonho de José,
o cumprimento da promessa, toma posse da vitória, toma posse da bênção, Lodebar nunca mais, Mefibosete na mesa do rei, e por aí vai, meu irmão. Mas arrependimento, abandona o pecado, se converta, deixa a murmuração, deixa a fornicação, deixa o adultério, deixa a mentira, deixa de murmurar. Isso não tem. Igreja que começa a pregar contra isso, ela esvazia. Sabia? É só começar a pregar a verdade. Eu prefiro uma igreja até com poucas pessoas, mas com salvos, do que uma igreja, uma multidão, indo todos para o inferno. Irmão, tem igreja que quando os seus pastores chegar diante de Jesus, ele vai dizer assim: eu não vos conheço. Aí eles vão dizer: Senhor, o Senhor não conhece a gente, mas no teu nome nós pregamos o evangelho. Eu até profetizei no seu nome, eu até curei pessoa, eu fiz muita maravilha. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Estão pregando por aí um evangelho fácil demais. Não se fala mais de pecado. Eu falei aqui a semana passada que tem igreja que está proibido falar sobre pecado, tem que falar sobre erro. Mas se você for ver no dicionário, erro também é pecado, tá? Erro também é a mesma coisa. Transgressão, iniquidade, pecado, desobediência, tudo é qualificado como pecado. Erro também é pecado. Por isso que a Bíblia diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem semear, isso também se fará. Errar também é pecado. Vamos ficar em pé? Dá para você dar um glória quando você ouve o verdadeiro evangelho, irmão? Ou você quer que eu traga uma mensagem? Eu até compartilhei um vídeo do menino hoje, adolescente, ele falando: tá pensando que Jesus é babá? Ou o crente é bebê? Está achando que Jesus é babá, irmão? Ou seja, tem crente que às vezes espera, eu já preguei isso uma vez, que ele espera que a cada domingo o pastor se levanta com uma mamadeira: não, agora leitinho para vocês, ó, na boca de todos vocês, leitinho para vocês. Aqui, meu irmão, aqui é carne seca com pimenta, com farinha, mocotó, e o negócio tá grosso. Ai, pastor, eu nunca comi esse negócio. Come, meu irmão, come. Mas pastor, eu acho que eu vou. Não, eu estou suando, o negócio tá. Glória a Deus, irmão. Mas pastor, tem muita pimenta nessa comida. Glória a Deus. Isso é comida que você come e te deixa forte. Agora, esse mingauzinho, irmão, esse leitinho, rapaz, esse leitinho, ainda misturado com água, né? Porque antigamente, né, Júnior, a gente bebia leite e o leite já vinha direto do curral, era puro. Hoje é misturado, irmão. Os homens estão jogando leitinho aí misturado com prosperidade, com triunfalismo. Está tudo misturado, rapaz. Nem leite puro é, porque Paulo fala do leite racional lá, que a palavra, mas é um leite misturado. Você fica aí se iludindo com essas coisas. Busque o evangelho da salvação. E aí você vai ver o que significa salvação. Ela vai acontecer na sua vida.